Olá pessoal, possuem problemas em relação a irrigar suas plantas? Tem medo de molhar demais ou de menos? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica de plantio que te auxilia em relação a isso, disponibilizando ao mesmo tempo umidade e aeração para suas plantas. Você não tem ideia do que eu estou falando? É o sistema acoplado de plantio. Então, vem comigo! A maior parte das pessoas mata as plantas pelo excesso de água, não pela falta dela. Pensando nisso, o sistema acoplado ajuda muito, porque a planta terá o melhor dos dois mundos. Colocando toquinhos de madeira dentro do vaso com substrato, as plantas terão umidade do substrato e aeração dos tronquinhos de madeira. Então, caso você esqueça de irrigar a orquídea, sua planta poderá retirar a umidade do substrato dentro do vaso. Esse método é muito útil para regiões mais secas. Esse método, porém, não é indicado para todas as plantas. As orquídeas mais utilizadas para esse método são aquelas que você planta apenas nos toquinhos de madeira, como é o caso das Cattleya walkeriana, Cattleya nobilior, Cattleya intermédia, Sophronites, Cattleya amethystoglossa e várias outras. Você pode utilizar diversos materiais para servir de toco de madeira, mas todos eles devem ser de qualidade, que dure bastante tempo e seja bem resistente. Não adianta nada pegar aqueles pedaços de pau podre no seu quintal para fazer esse sistema. Combinado? Para a madeira, você pode utilizar o Sansão do campo, que eu vou mostrar logo mais no vídeo, o ipê, o maçaranduba, peroba, o roxinho, o angelim, cedro, o nó de pinhos e outras. Sempre tomando cuidado para não escolher uma madeira que possui tanino. Agora que eu já falei tudo, bora pro vídeo de plantio? Eu falei sobre o sistema acoplado, mas não mostrei como que funciona, né? Como que ele é na realidade. É isso aqui, ó. A planta, ela está no vaso e no toco. Esse aqui eu plantei recentemente. Ó, a planta, ela fica dentro do vaso, mas tem espaço para crescer em cima do toco de madeira. Então ela tem muito mais espaço do que se ela tivesse só no vaso de barro. E aqui o vaso, ele vai reter umidade para a planta, o quanto que ela quiser. E essa parte de cima, a planta vai ter aeração, ela vai ter, as raízes vão ficar mais livres. Aqui vocês perceberam que eu plantei a parte final dela fora do vaso. Isso por quê? Porque a planta geralmente utiliza os bulbos finais para nutrir a parte da frente. Então, com o tempo, o bulbo que estão no final, eles vão morrendo. Então, o que eu vou precisar fazer quando esse bulbo morrer? Só vou precisar fazer um corte aqui e pronto. Não vou precisar mexer na planta nem nada. Isso é para facilitar, para a gente não mexer muito na planta. Então é isso aqui o sistema acoplado. A gente põe a planta dentro do vaso. Ela vai ter raízes que podem adentrar no vaso e pegar umidade. E raízes para fora, onde terá o seu crescimento. Esses aqui são dois tocos de Sansão do campo. Eu os utilizo muito para plantio de orquídeas, principalmente de walkerianas. Essa aqui é uma Cattleya mesquita, Cattleya mesquita Lola, o nome. Então é isso aqui o sistema acoplado. Bom, a planta que nós vamos utilizar para o replantio vai ser essa daqui. Vocês podem ver, isso aqui foi um plantio recente que meus pais fizeram. Só que eu vou modificar esse plantio. Eles não mexeram no vaso, tá vendo? A planta está bem enraizada aqui no vaso. E só acoplaram um outro vaso. Isso aqui é um outro sistema também. Só que nesse caso aqui a planta, veja bem, a planta já está no final do vaso. Ela vai crescer e vai ficar no ar, vai continuar no ar aqui.
Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse vaso de barro, vai retirar a planta daqui, sem mexer muito na planta, vamos encaixar a planta sem o vaso dentro desse de cerâmica e vamos acoplar um toco de extensão do campo, isso aqui, talvez um pouco mais grosso que esse aqui, e vamos acoplar o toco de extensão do campo para a planta ter mais espaço para crescer, para ficar fixada. Esse substrato aqui dentro do vaso de barro já é novo. É só xaxim e um pouco de brita. Vejam só como é que a planta estava antes. Agora eu vou pegar, vou ver como é que eu vou encaixar aqui. Vai ficar dessa forma. Acho que vai ficar legal. Vamos forrar um pouquinho o vaso com algum material drenante. Não vou colocar brita nesse vaso como material drenante. Eu vou utilizar um material que eu estou testando agora, que são pedacinhos de sanção do campo picado. É isso aqui. Sanção do campo cerrado. E sanção do campo aqui eu tenho na minha loja virtual. 10 pedacinhos desse custam R$5, se não me engano. Tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Então eu forrei, esse vai ser a drenagem do vaso. Muito bom para valquerianas, nobilios. Vou retirar a planta daqui com cuidado, tentando não mexer muito nela, que não vai ser necessário. Ó. Dois mil anos depois. Só dei uma sacudidazinha pequena e pronto. Vou deixar o isopor, porque a planta ela fixou as raízes nele. Então vou deixá-los. Vou encaixar os tocos de extensão do campo. Dessa forma. Vai ficar assim. Assim. Olha que legal, gente. Muito melhor, né? A planta vai ter um espaço para crescer ainda aqui. A gente pode aproveitar um vaso que é menor do que a planta ainda, para estender, se a gente não tiver um vaso, para estender o tempo que a gente não vai precisar mexer na planta. Olha que legal. Só ajeitar as raízes aqui. Vou deixar ela solta e a planta escolhe depois o que ela quer fazer com as raízes. Assim. Vejam só. Opa. Mas a gente não pode deixar a planta assim. A gente precisa fixar a planta no vaso. Fixar a planta. Então, para fixar a planta, a gente vai utilizar um amarrilho. Um fitilho, na verdade, amarrilho também. Fitilho e amarrilho, mesma coisa, esse aqui. A gente passa, prende no vaso. Passa pelo meio da planta. Sempre tomando cuidado com os brotos novos, para não danificá-los.
mais uma ajeitada na planta. Pronto. Prontinho, planta fixada. Agora só nos falta preencher com substrato que vai reter água dentro do vaso. Para isso eu vou utilizar um pouquinho de esfagno, que é esse material aqui. Também tenho na minha loja virtual, quem tiver interesse. Esfagno ele consegue reter muita umidade. Então eu vou colocar um pouquinho aqui dentro. Se eu plantasse só no toco de madeira, a planta ia secar com muita facilidade. Com esse sistema, como já mencionado, a planta ela vai ter umidade e aeração. Vou colocar onde estão as raízes, encaixando nos espaços vazios. Sempre com muito cuidado, tá, gente? E agora eu vou completar com substrato, feito com casca de pinos, xaxim, carvão e brita, bem pequenininha. Lembrando que aqui debaixo tem um espaço vazio. Não completamente, porque tem tocos de sanção do campo picado. Mas basta preencher um pouquinho. Não precisei mexer muito na planta. Só retirei um pouquinho de substrato que ela tinha. Como vocês podem ver, eu deixei o isopor onde ela estava fixada. Quase tudo eu deixei. E tá a planta prontinho no sistema acoplado. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. E se ainda não for inscrito, inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo.